Se você procura um notebook gamer, seja bom, que não custe um rim e que tenha uma placa de vídeo dedicada para você jogar, trabalhar ou fazer qualquer outra coisa, mas você não sabe qual escolher, nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções com um ótimo custo-benefício. Então, se você não quer jogar dinheiro fora, bora logo para o vídeo. Começando pelo notebook mais barato desse vídeo, temos o Acer Nitro V15, que custa numa faixa de preço de uns R$ 4.500 a R$ 5.500. Já falando da ficha técnica, ele vem com i5 13420H e esse processador já tem 8 núcleos e 12 threads, e esse notebook também vem com outra versão com i7 13620H, que vem com 10 núcleos e 16 threads. Esse processador é um pouquinho melhor do que o da outra versão, só que ele também é um pouco mais caro. Já passando para a placa de vídeo, ele vem em 3 versões de placa de vídeo, sendo uma RTX 2050, uma outra versão com uma RTX 3050 e uma última versão com a RTX 4050. Todas essas placas de vídeo que eu falei tem 6 GB de VRAM. A RTX 2050 é equivalente à GTX 1050 Ti. Já a RTX 3050 é equivalente à RX 580. Já a 4050, em comparação com a 3050, ela tem 24% a mais de performance. E quando o assunto é armazenamento, o Acer Nitro V15 vem em 2 versões, uma de 256 GB e uma de 512, e versões de 8 GB de RAM ou 16 GB de RAM. Já falando do seu monitor, ele vem com 15.60 polegadas, com resolução Full HD e 165 Hz de taxa de atualização. E agora passando para o próximo notebook desse vídeo, temos o Lenovo Lock. Esse notebook eu indico para você que quer um notebook barato para trabalhar e também jogar, porque ele custa numa faixa de uns R$5.000 a R$6.000. Inclusive, se você quiser comprar algum desses notebooks, eu vou estar deixando alguns links aí na descrição. Ele vem com o i7 12650HX, que tem 14 núcleos e 20 threads, e ele tem outra versão com o i5 13420, que tem 8 núcleos e 12 threads. Já falando da placa de vídeo dele, ele tem 2 versões, uma com a RTX 3050 e uma outra versão com a RTX 4050, ambas tendo 6 GB de VRAM. E essa VRAM, para quem não sabe, é tipo uma memória RAM, só que dedicada só para placa de vídeo. Já falando do armazenamento, ele vem nas versões de 512 GB e 8 GB de RAM, ou 512 GB e 16 GB de RAM. E as memórias RAM dele é DDR5, e você pode expandir a memória RAM até 32 GB. Já passando para a tela dele, ele tem 15.60 polegadas, com resolução Full HD também, e 144 Hz de taxa de atualização. Já passando para o terceiro notebook desse vídeo, temos o Dell G15, e esse notebook seria uma alternativa ao Lenovo Lock. Ele também custa numa faixa de uns R$5.000 a R$6.000, e ele vem com o i5 13450HX, que vem com 10 núcleos e 16 threads, e ele vem com outra versão com o i7 13650HX, que vem com 14 núcleos e 20 threads. Já falando da placa de vídeo, ele vem com uma RTX 3050 e uma outra versão com a 4050, ambas tendo 6 GB de VRAM. Já falando do armazenamento, ele só vem com uma versão que só muda a memória RAM, uma versão de 512 GB, e ele tem uma variação na memória RAM, como eu já tinha falado, de 8 GB de RAM ou 16 GB de memória RAM. E ele também é DDR5. Já falando da tela, ele vem com 5.60 polegadas, com resolução Full HD e 120 Hz de taxa de atualização. Agora, indo para o quarto notebook desse vídeo, temos o Acer Predator Helios Neo 16, que custa numa faixa de uns R$10.000, e ele vem com o i7 13650HX, que tem 14 núcleos e 20 threads, e uma outra versão com o i7 14700HX, que vem com 20 núcleos e 16 threads. Já falando da placa de vídeo, ele vem com uma RTX 4060, que é equivalente a uma RX 6600 de PC. Tem uma outra versão com uma RTX 4070, que é equivalente a uma RTX 3060 de 12 GB, e tanto a RTX 4060 quanto a RTX 4070 tem 6 GB de VRAM. Já falando do armazenamento, ele vem com uma versão de 512 GB ou uma
uma outra versão de 1 TB de armazenamento. E o armazenamento desse notebook é o NVMe, que é um dos mais rápidos que tem ultimamente. Já passando para a memória RAM, ele tem duas versões, uma de 16 GB de RAM e outra de 32 GB, que também é DDR5. Já falando da tela, ele tem 16 polegadas com resolução Full HD e uma outra versão com 2K e 165 Hz e outra versão com 240 Hz de taxa de atualização. E agora passando para o próximo notebook desse vídeo, temos o Asus ROG Strix G16, que custa numa faixa de uns 8 a 15 mil reais. Ele vem com o i7 13650HX e tem 14 núcleos e 20 threads. E ele também tem outra versão com i9 14900HX, que tem 24 núcleos e 32 threads. Já falando da placa de vídeo, ele vem com uma RTX 4050 e uma RTX 4060, ambas têm 6 GB de VRAM. Tem outras versões com RTX 5060, que é equivalente a uma RX 5600 XT, e ele também tem uma outra versão com uma RTX 5070 de 8 GB de VRAM, que entrega 3% a mais de performance do que a 4060, que também vem com as tecnologias mais atuais. Já passando para a memória, ele vem nas versões de 512 GB e uma outra versão de 1 TB de armazenamento. Já para a memória RAM, ele vem com 16 ou 32 GB de memória RAM DDR5. Passando para a tela, ele tem basicamente a mesma tela do notebook anterior, com 16 polegadas, uma resolução de Full HD ou 2K, 160 Hz ou 240 Hz de taxa de atualização. E agora passando para o próximo notebook desse vídeo, temos o Asus ROG Strix Scar 18, que custa 50 mil reais. Ele vem com o Core Ultra 9 2705HX com 24 núcleos e 24 threads. Já passando para a placa de vídeo, ele tem simplesmente a RTX 5090 de 24 GB de VRAM, e essa placa de vídeo é equivalente a uma 5060 Ti de 16 GB de VRAM, e para a memória RAM ela entrega simplesmente 64 GB DDR5 e de memória interna só 4 TB de armazenamento com a tecnologia NVMe, que é um dos mais rápidos ultimamente. Já falando da tela, ele tem 18 polegadas com resolução 2K e 244 Hz de taxa de atualização. Mas se você precisa de um teclado para jogar no notebook, assista esse vídeo, porque lá eu mostro várias opções de teclados muito bacanas. Então eu te vejo lá.